Minas Urgente. Oferecimento. Novo amaciante Tuf concentrado com óleos essenciais. 10 vezes mais perfume. Toda a equipe da Rede Autos prontos para te atender. Uberlândia, Araguari, Monte Carmelo, Patos de Minas, São Gotardo, Araxá, Uberaba e agora também em Patrocínio. O Minas Urgente está começando e você vai ver acidente aéreo. O corpo dos passageiros de Uberlândia devem chegar hoje à cidade. Lá vem bomba, mais uma granada de morteiro é encontrada em Uberaba. Pedestres em perigo, passarela em Araxá corre o risco de cair e será trocada. As lâminas do perfil, elas estão soltando, né? Porque está num estágio avançado de corrosão. Gatuno ataca de novo, mais uma vez salão de cabeleireiros é alvo de ladrões. Assembleia visita, deputados estaduais conhecem a sede da Band Triângulo. Hoje é dia do advogado do povo aqui no nosso estúdio. Ele vai esclarecer ao vivo as suas dúvidas e falar sobre os seus direitos. Não saia daí. O Minas Urgente desta terça-feira, 19 de setembro, começa agora. É isso mesmo, uma ótima tarde para você ligado aqui na tela da Band Triângulo. Eu, Ricardo Bagnetti, junto com toda a nossa equipe, estamos chegando a partir de agora com muita informação para você. Desejando uma ótima tarde a todos, muita gente no horário de almoço ligadinho aqui na programação da Band Triângulo. Eu não me canso de falar, jornalismo dinâmico, com credibilidade, para fazer a diferença no seu dia. É aqui no Minas, viu gente? O programa da Hora do Almoço que faz a diferença na sua vida. Estamos ao vivo aqui, ó, Band Zap já liberado para você. Você interage comigo, eu faço questão da sua participação. Você comenta os assuntos de hoje, manda suas críticas, as suas denúncias. Pode acompanhar no YouTube da Band Triângulo, a gente está ao vivo lá também, olha só dá um clique, você já acompanha aonde você estiver. Daqui a pouco tem que seguir para o seu compromisso, segue assistindo a nossa programação. E tem Band Triângulo sempre no Facebook, no Instagram, é tudo @Band Triângulo. Minhas redes sociais também à sua disposição, @Bagnetti. Foto da família, do trabalho, de tudo um pouco, tá certo? Para você ficar sempre conectado com a gente. Vamos até 1h50 da tarde, trazendo as principais informações da região para que você fique sempre muito bem informado. E a gente começa o Minas de hoje falando dos corpos dos passageiros de Uberlândia que estavam no avião que caiu em Barcelos, no estado do Amazonas, tá? Previsão é que devam chegar hoje a Uberlândia. Sobre o traslado, toda essa operação que está sendo mobilizada no Brasil, eu converso agora com o Carlos Vilela, que está ao vivo conosco. Muito boa tarde para você, Vilela. Boa tarde, Bagnetti. Boa tarde para você ligado no Minas Urgente. Então, os trabalhos para a liberação e para o traslado desses corpos ainda estão concentrados em Manaus, assim como também em Goiânia. Da mesma forma, Bagnetti, que as investigações para se apurar as causas e as circunstâncias, né, da queda desse bimotor que acabou matando 14 pessoas que estavam aí neste avião que ia para a cidade de Barcelos, no Amazonas. Ontem, em nota, o governo de Minas se dispôs a ajudar no traslado dos corpos dos executivos aqui de Uberlândia, colocando à disposição, inclusive, aviões do Corpo de Bombeiros para buscar os corpos e trazê-los aqui para Uberlândia. Posteriormente, numa outra informação, a Força Aérea Brasileira diz que vai fazer, nesta terça-feira, hoje, o traslado dos corpos. A decolagem está prevista para daqui a pouco, às 2 da tarde, da base aérea de Manaus, com destino aqui para o aeroporto de Uberlândia. A previsão de aterrissagem aqui às 5 horas da tarde. O deslocamento vai ser feito por um avião da FAB, um KC-390, do primeiro escalão, do primeiro grupo de transporte da Força Aérea Brasileira. Mesmo assim, o governo de Minas, reiterando aí nas palavras do governador Romeu Zema, se mantém à disposição para fazer qualquer tipo de transporte, até mesmo o apoio necessário às famílias das vítimas. Desses corpos que vão ser trasladados, dos 6 executivos de Uberlândia, apenas o do Hamilton Alves dos Reis foi liberado para a cidade de Ribeirão Preto, onde deve ser velado e sepultado. Os demais, os 5 executivos de Uberlândia, vão ser trasladados aqui para a cidade. Sobre a chegada, o velório, o sepultamento, as últimas informações é de que os corpos vão ser velados e sepultados no cemitério Parque dos Buritis amanhã,
de manhã. Então há todo um empenho dos estados de Minas, de Goiás e também do Amazonas para que seja despachado esses corpos, assim como também, Bagnete, para que sejam feitas as apurações necessárias. Há um empenho, inclusive, do governo do estado do Amazonas, um trabalho conjunto da Polícia Civil, da Força Aérea Brasileira e da Agência Nacional de Aviação Civil para que sejam apuradas as circunstâncias desse acidente, dessa tragédia que aconteceu e que fazia tempo que não ocorria em território brasileiro. Até porque há esse empenho desde que a cidade de Barcelos é uma referência internacional nesta época do ano. Turistas, tanto do Brasil quanto de várias partes do mundo, procuram a cidade de Barcelos para esses esportes anáuticos, principalmente a pesca esportiva, da qual esse grupo de amigos que faz isso há quase uma década fazia anualmente esse trabalho. Veja essa reportagem que a Band preparou sobre a cidade de Barcelos nesta época do ano e o porquê de tanto cuidado, tanta preocupação com as investigações. Os passageiros do avião que caiu nesse fim de semana em Barcelos eram amigos e tinham se reunido para pescar. A cidade, a cerca de 400 quilômetros de Manaus, é conhecida pelo ecoturismo e integra um conjunto de arquipélagos. Entre setembro e fevereiro, o município vive alta temporada de pesca esportiva. Barcelos é o maior município em extensão territorial do Amazonas e atrai turistas de diversos lugares, principalmente do Sudeste e também dos Estados Unidos. Por isso, a cidade oferece estrutura de barcos-hotéis voltados à pesca esportiva. Recentemente, o aeroporto passou por reforma e ampliação e uma obra na pista está programada para iniciar na semana que vem. No dia da queda, a aeronave Embraer modelo Bandeirante chegou a aterrissar, mas não teve pista suficiente para frear. A chuva fez 2 aeronaves desistirem de pousar antes da queda do avião. Os corpos das 14 vítimas foram trazidos aqui para Manaus e liberados nesta segunda-feira. As causas estão sendo investigadas. No dia do acidente aéreo chovia bastante, o que poderia ter contribuído para a tragédia. Ainda não há data para a conclusão da investigação. Esse é um momento muito delicado, né? Principalmente para as famílias, claro, que aguardam aí então a chegada dos corpos a Uberlândia. Né, devido à distância, a gente tem acompanhado toda essa mobilização da Força Aérea, aqui das Forças de Segurança do Estado de Minas Gerais, pela proximidade, aí então os passageiros que eram do estado de Goiás já chegaram aí então até as suas famílias, né, as suas cidades. Próximo passo, Uberlândia, então, né, seguindo, vamos dizer assim, esse mapa aí então de deslocamento. Então, esses momentos que antecedem a chegada dos corpos aqui, sem dúvida nenhuma, são muito delicados, são muito sensíveis à família e, claro, uma grande comoção de todos nós aqui de Uberlândia, da região, dos amigos que têm acompanhado esse acidente desde o momento que ele aconteceu. Então, nos cabe agora, né, pensamento positivo para que dê tudo certo, que aconteça o quanto antes, para que essas famílias possam ter o devido amparo, que possam velar os seus mortos, né? Esse é o ritual, infelizmente, mas é o ritual e que Deus possa confortar o coração de todos. A gente segue acompanhando de forma muito respeitosa, né, as informações sobre horários, desembarque, velórios, podem ir mudando a qualquer momento, né, devido às circunstâncias e à complexidade, então, desse transporte, desse traslado dos corpos aqui. A gente acompanha, né, com muita atenção para que você de casa também possa receber essa informação da melhor forma possível. A notícia agora, aqui no Minas Urgente, é uma bomba, hein? Literalmente, tá? Uma bomba. Mais uma granada foi encontrada em Uberaba. Há poucos dias, um casal que saiu para pescar encontrou um explosivo enterrado às margens do Rio Grande. E agora, da onde surgiu essa bomba? O Juliano Carlos está ao vivo com a gente, está ficando especialista em bomba, hein, Juliano? Boa tarde para você.
Boa tarde, Bagnete. Boa tarde a todos que nos acompanham. Devido à proporção e os encontros que estão acontecendo aqui, as bombas que estão sendo encontradas, com certeza eu vou ter que estudar um pouquinho mais sobre esses artefatos. O mistério que você jogou no ar agora é o que a polícia também quer saber, de onde veio essa bomba que foi localizada ontem aqui no município. A história aconteceu em um depósito de recicláveis lá no bairro Universitário. O empresário dono desse depósito foi chamado por funcionários que trabalhavam na separação da coleta dos objetos recicláveis que chegaram neste local e eles relataram que foi encontrado uma bomba, um artefato, uma granada de morteiro. Então esse empresário chegou no local, realmente constatou essa situação. Claro que todos ficaram assustados e devido à proporção do objeto que foi encontrado, a polícia militar foi chamada. Os policiais compareceram no local, fizeram a verificação, constataram que realmente se tratava de uma granada de morteiro, então a área foi isolada. As equipes da polícia militar entraram em contato com o batalhão de infantaria mecanizado aí de Uberlândia e também com o grupo antibombas da Polícia Federal. Eles foram orientados a fazer o recolhimento desse dispositivo explosivo e ele foi levado para a sede do 67º Batalhão em Uberaba. Deve ser recolhido hoje e levado para um local seguro. Se tiver algum detonador, essa bomba vai ser detonada com segurança. Agora, o que parece, Bagnete, é que a pessoa que estava guardando essa bomba tomou conhecimento depois da repercussão daquela encontrada lá no Rio Grande. Então, a pessoa, para não se comprometer, deu um jeito de descartar essa bomba no lixo e o objeto foi transportado até essa empresa de depósitos recicláveis. Agora, pensa bem o perigo se está sendo transportado em um caminhão e explode em via pública. Graças a Deus, essa fatalidade não aconteceu aqui em Uberaba, Bagnete. Possibilidade, hein, Juliano? É uma possibilidade que merece uma atenção aí das forças de segurança, talvez das forças armadas aí, para se fazer uma investigação a respeito. Muita coincidência num curto espaço de tempo, né? Duas granadas, duas bombas como essa aí, muito semelhantes, se não forem iguais, né, encontradas na cidade de Uberaba. Uma das teorias aí é justamente isso que o Juliano falou. Ela já poderia estar guardada há algum tempo, pela repercussão da bomba anterior, aí a pessoa deu um jeito de descartar esta bomba. Mais uma casa foi tomada pelo fogo, dessa vez em Patos de Minas. Segundo os bombeiros, o incêndio foi no bairro Cidade Jardim. Você está vendo aí, ó, o imóvel estava abandonado, né? E o quintal sujo, muito lixo, muito mato. Aí logo o fogo se alastrou, tomou todos os ambientes desse imóvel aí. Corpo de Bombeiros precisou trabalhar rápido para combater o incêndio. E olha só, no local foram encontrados vários cachimbos, né, latas de refrigerante, aí que são usadas normalmente por usuários de drogas para consumir crack. Os vizinhos chamaram os bombeiros, medo do fogo se alastrar, se propagar para as casas vizinhas aí. Então foi muito trabalho para trazer segurança a todos. Tá? Ninguém ficou ferido, mas a suspeita é justamente isso, o lugar servindo aí então de mocó, já ouviu essa expressão? De mocó para usuários de drogas, e aí, né, entre acender uma pedra de crack e outra, o fogo pode ter acontecido. Como se não bastasse esse calorão, hein, gente? Tá terrível, né? Nossa, e aí você liga o ventilador à noite e ainda corre de acordar com a garganta ruim. Mas enfim, não bastasse o calorão, as queimadas pioraram e muito o clima. A situação tá difícil. E isso acaba acarretando prejuízos ambientais também. Os incêndios têm atingido inclusive redes elétricas, causando uma série de prejuízos. Tem uma reportagem aqui que a gente explica isso melhor. Olha só. O incêndio atingiu a mata do Morro do Acabamundo na última segunda. Além do prejuízo ambiental, 380 moradores ficaram sem luz. Segundo os dados da CEMIG coletados até o mês de julho, 28 incêndios deixaram 23 mil clientes da região metropolitana de Belo Horizonte sem luz. Números que podem aumentar ainda mais nos próximos meses. Normalmente, o período de estiagem ele se encerra no final do mês de outubro, início de novembro. Nos casos do desarme da rede elétrica, a CEMIG manda uma equipe e dá início a um procedimento chamado de transferência de carga. A gente avalia todas as possibilidades de transferência de carga para transferir o máximo possível de pessoas para outra rede íntegra
para minimizar o impacto na população. Além da espera pelo fim do combate ao incêndio, há o desafio para substituir os equipamentos danificados. Carregar estruturas até o local, carregar os cabos, né? Isso apresenta uma certa dificuldade para as equipes que têm que fazer todo esse transporte dos equipamentos em caso de substituição, né? Então, e por muitas vezes a gente precisa aguardar a atuação do Corpo de Bombeiros, que é quem de fato faz o combate ao incêndio, né? Mas a melhor forma de combate ainda é a prevenção. Evitar a deposição, o descarte regular de lixo, né, em áreas naturais, o descarte regular de lixos em lotes vagos, porque a gente sabe que o acúmulo de lixo ele leva a esse comportamento, né, inadequado de se atear fogo visando uma limpeza, né, de forma equivocada. A previsão do tempo, inclusive para os próximos dias, é de calor extremo em todo o Brasil, né, 0 de chuva. Então, o fator climático não tem como interferir. Agora, como bem disse o Tenente Lima, né, cabe a nós evitar aí, então, provocar os incêndios, né? O simples fato de não jogar lixo pela janela do carro, você já está prevenindo um incêndio, né? O pessoal que trabalha aí, então, com a agricultura, muitos fazem os aceros aí com fogo, talvez procurar outra técnica para não correr o risco de fugir do controle. Então, a gente tem que fazer a nossa parte, né? E, se possível, a dança da chuva, esperando para que a chuva venha e possa aliviar essa secura toda e dar um basta nessas queimadas, tá? No comparativo aí com o ano passado, a sensação é que o ano passado a situação estava ainda pior, tá? Mas hoje não menos preocupante. Olha só, uma oficina aonde servia de fachada para negociar motos adulteradas. Tudo isso aqui em Uberlândia. Vamos saber melhor aí, então, desse esquema suspeito, pelo menos, com o Flávio Souza. Boa tarde para você, Flávio. Boa tarde, Bagnete. Boa tarde para você ligado na tela da Band. Exatamente. Essa foi uma ocorrência policial registrada pela 9ª Companhia de Meio Ambiente aqui de Uberlândia, onde 6 motocicletas foram apreendidas pela equipe policial. No início, os policiais foram acionados por meio de uma denúncia anônima por conta de uma possível degradação ambiental. As pessoas denunciaram à polícia de que esta oficina estaria descartando irregularmente óleo e graxa. Quando os policiais chegaram no local, encontraram essa situação completamente diferente. As motos com o chassi raspado, com a numeração adulterada, sem placa e, inclusive, com anúncios do Facebook, essas motos seriam vendidas aqui em Uberlândia. No entanto, a ação policial apreendeu essas 6 motocicletas e ainda levou para a delegacia de plantão os 2 proprietários da oficina. Os militares que atenderam a ocorrência falam agora na tela da Band sobre o trabalho realizado pela polícia. Nesta data, militares do Grupamento Especial de Policiamento Ambiental, GEPAM, da 9ª Companhia de Meio Ambiente, de posse de informações de comercialização irregular de motocicletas, compareceram a uma oficina mecânica localizada no bairro Laranjeiras, município de Uberlândia. E na averiguação dos fatos, verificou-se que estava sendo comercializado motocicletas sem as placas de identificação veicular e com numeração do chassi raspadas, configurando assim o ilícito descrito no artigo 311 do Código Penal em vigor. Foram apreendidas 6 motocicletas e 2 autores presos, os quais foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil do município de Uberlândia, para ratificação do auto de prisão em flagrante. Um trabalho em parceria aí da comunidade com a Polícia Militar de Meio Ambiente aí, então, né, depois de uma denúncia anônima, falou, olha, tem algo suspeito aqui, vazamento de óleo, de combustível, venham verificar a preocupação com o meio ambiente. E aí, então, a polícia foi verificar, como é de costume, se deparou com essa situação aí, uma quantidade de moto velha também, tudo danada, né? Tudo lascado, documentação, chassi raspado. E aí, meu amigo, olha lá, o trem parece um Frankenstein, um pedaço de cada moto. O pessoal vai ter que se explicar com a justiça, pode ter certeza disso. Vem comigo, porque aqui você é o repórter. E olha só essa denúncia que nós recebemos, tá?
a barbearia, uma barbearia no bairro Santa Maria, aqui em Uberlândia, que recebeu uma visita indesejada. Olha só a ação do ladrão, que absurdo. Quebrou a porta, fez um rebuliço danado, tá certo? Isso durante essa madrugada. O suspeito quebrou porta de vidro, ele usou uma pedra para destruir ali, então, o acesso ao salão, levou filtro de água, alguns produtos de beleza, mas o grande prejuízo foi a porta aí, que não custa menos de R$ 1.200. Agora, pasmem, no fim do mês de agosto, tem pouco tempo, o mesmo salão também foi invadido. O bandido entrou sorrateiramente, foi filmado pelo circuito de segurança, rastejou pelo chão, né, e agora volta de novo. Olha só o estrago aí que fez no salão, aqui no bairro Santa Maria. É brincadeira, né? O trabalhador honesto nesse país não tem um minuto de sossego. O prejuízo e a sensação de insegurança aí então desse profissional da beleza. Sabe, a segunda vez em menos de um mês, deu o quê? 15 dias. Você tá vendo aí o estrago que ficou, agora a cena, né, se repetindo aí então. Fica aqui a nossa indignação, as imagens já foram encaminhadas à Polícia Militar, o ladrão ainda não foi identificado, mas a suspeita é que seja o mesmo larápio da última vez, né? Que aí então virou sócio dessa empresa, desse salão de beleza. Não tem cabimento uma situação como essa, a gente lamenta muito, se solidariza aí com esse trabalhador e a gente espera que a polícia, questão de honra, coloque as mãos nesse sujeito aí de cara limpa, de cara lavada. Olha só, e o combate às drogas continua. 2 pessoas foram presas depois de denúncias aí de tráfico de drogas. De novo, uma parceria. A casa caiu para uma dupla lá em Uberaba. É ou não é, Juliano? Pois bem, Bagnete, é isso mesmo. A Polícia Militar chegou até esses 2 suspeitos de 28 anos cada um, após denúncias da população. Inclusive os moradores ali daquela região do bairro Costa Teles preferiram não ser identificados por medo de represálias por parte dos suspeitos. As equipes foram até a residência no local que foi feita a denúncia, então os policiais viram os 2 suspeitos. O primeiro, ao perceber a presença da PM, dispensou uma porção de maconha no chão e entrou correndo para o corredor da casa. Ele foi perseguido e abordado, avisou o segundo, gritando que a polícia estava no local e que a casa tinha caído. Realmente a casa caiu porque os policiais entraram na casa, fizeram a prisão do segundo envolvido e durante buscas nos locais, as equipes encontraram embaixo da pia um pote de vidro contendo cerca de 3 quilos de maconha em porção. Encontraram também outro tablete que pesou cerca de meio quilo, porções de haxixe, folhas da maconha que estavam sendo preparadas para se transformar em haxixe, além de cocaína, 2 balanças de precisão e comprimidos de êxtase. Ao serem questionados, eles confessaram a prática do crime de tráfico de drogas. A dupla foi presa em flagrante, levada até a delegacia. Diante de toda a situação e a materialidade, os 2 tiveram as prisões confirmadas e daqui a pouquinho, por volta de 14, 15 horas, devem passar pela audiência de custódia para saber se vão continuar na penitenciária ou se vão responder pelo crime de tráfico de drogas e liberdade. Bagnete. Porque se for responder em liberdade, vai continuar vendendo, né? Com esse varejão da droga que a gente está vendo aí, não tem cabimento um camarada desse voltar para azul. Mas é pouca coisa, inofensiva, mas tá vendendo, tá destruindo famílias. Se isso aí não for tráfico, meu amigo, isso não é mais nada. Varejão da droga em Uberaba. Vamos falar de coisa boa, vai? Vamos combinar? Gente, a Start trouxe para você o novo amaciante TUF concentrado com óleos essenciais, tá? Como é gostoso, né? Vestir uma roupa, sentir aquele cheirinho de roupa limpa, bem cuidada. É uma das melhores sensações do dia que a gente sente. E um novo TUF, esse aí que tá na sua telinha, é TUF concentrado. Ele foi além. Aqui dentro tem 10 vezes mais perfumes que os amaciantes comuns. Agora, as suas roupas vão ficar com um cheirão de roupa limpa. Olha só. Sabe que o novo TUF concentrado bem que merecia um daqueles comerciais super exagerados? Com florzinha voando, câmera lenta, cabelo esvoaçante. Mas ele não precisa de nada disso pra mostrar que ele é todo bonitão. Todo poderoso, com perfumão que dura um tempão nas roupas. Na minha casa não entra cheirinho de roupa limpa, não. Aqui é cheirão de roupa limpa. Exagerei? Nada!
Experimenta TUF, depois você me conta. Novo TUF concentrado com 10 vezes mais perfume. E é um cheirão bom mesmo, tá? E pelo fato de ser concentrado, ó, rende mais de 4 litros. Então, experimente o novo TUF concentrado e leve mais perfume para sua vida. A qualidade é Start e na Start a gente confia. Eu vou ficar com o meu TUF aqui e quero te convidar agora para participar do quadro Advogado do Povo. E para falar dos seus direitos, doutor Leônidas Souza, gentilmente nos atendendo mais uma vez. Doutor, bem-vindo ao Minas Urgente. Ô Bagnete, obrigado. Boa tarde para você, boa tarde a você que nos acompanha mais uma vez. Para participar é muito fácil, você manda a sua pergunta, manda o nome, a cidade onde nos acompanha. Doutor Leônidas responde do jeito que a gente entende, né, doutor? Olha só, eu estou aqui recebendo a mensagem, são muitas mensagens, deixa eu ver o nome, o Francisco Silva, que está participando conosco. Boa tarde, doutor. Olha só, fui demitido, tenho 2 anos de empresa. Durante 2 anos tive 15 faltas. A empresa falou que não tenho direito a férias coletiva. Queria saber como que é isso. De fato sim. De fato, quando você falta ao serviço, o empregador, por disposição de lei, ele pode deduzir isso das suas férias. Então, à medida que você vai faltando, você vai perdendo dias com relação ao gozo de férias. Ou seja, é verificar o número de faltas e fazer ali a subsunção descrita na norma seletista, de maneira a averiguar se você perde totalmente ou não o direito às férias. Doutora, a Maria Aparecida, ela conta que nunca contribuiu com o INSS, nunca pagou o INSS. E agora, no próximo mês de setembro, mês de outubro, ela faz 63 anos. Ela gostaria de saber se ela já pode se aposentar pelo fator idade. Vamos lá. Quando a pessoa não contribui com o INSS, na verdade, ela não se aposenta. Ela vai ter acesso ao chamado BPC, Benefício de Prestação Continuada, ou mais comumente conhecido como LOAS. Benefício este que é pago ao deficiente e pessoas de baixa renda. Se você se enquadrar nos requisitos em lei, ou seja, se enquadrar na condição de baixa renda, após a visita da assistência social, você sim pode ter direito a este tipo de benefício, que é simplesmente pago de uma maneira assistencial às pessoas que não têm condições financeiras e que não contribuíram com a Previdência. Doutor Gilmar, ele quer saber o seguinte, ele conta que o pai trabalha em 2 empregos e agora ele quer se aposentar. Como que funciona nesse caso? Lembrando que os 2 serviços do pai é em hospital, tá? E ele recebe insalubridade nas 2 funções. O fato de receber insalubridade, isso vai diminuir consideravelmente o tempo para se aposentar, pois você trabalha numa condição de insalubridade que é uma condição especial de trabalho. Nesse caso específico, o que orientamos a fazer? Procure um profissional da área previdenciária para que possa, jungido de toda a documentação e do período trabalhado, realizar o cálculo para poder acertar precisamente a data que você já pode dar entrada na sua aposentadoria. Doutor, são muitas perguntas, estou recebendo aqui a Maria Alice, entre outras. Doutor Leônidas Souza segue conosco até o final do programa, daqui a pouco ele retorna para responder as suas perguntas. Você pode continuar mandando as suas dúvidas. Combinado, doutor? Combinado. Daqui a pouquinho o doutor Leônidas de volta no nosso quadro Advogado do Povo. Minas Urgente vai fazer um intervalo rapidinho, na sequência tem muita informação para você, não sai daí, eu volto já. Você já pensou em um aparelho auditivo conectado à internet, capaz de proporcionar uma experiência sonora única e completa? Hoje, isso já é possível. Conheça o Oticon Open, o primeiro aparelho auditivo multicanal conectado à internet para distinguir todos os sons do ambiente com clareza. E tem mais, na Clarivox você compra o seu aparelho com até 18 vezes sem juros. Clarivox, para você curtir os sons.
Conheça a Codal Cidadã. Atendimento humanizado e personalizado para você. Solução rápida, eficiente e segura para a sua necessidade. Venha para o saque. Traga sua conta e esclareça todas as suas dúvidas. É fácil, é confiável, é para você. 99% dos incêndios em vegetação são provocados por pessoas. Não seja uma delas. Em caso de incêndio, ligue 193. Minas de volta, lembrando que toda terça-feira é dia do quadro Advogado do Povo para a gente falar dos seus direitos, tá bem? Então, você tem alguma dúvida aí, algum problema, alguma desencontro com a justiça, quer uma explicação, mande para cá sua pergunta com o nome e a cidade. Dr. Leônidas responde ao vivo para você. Falando em direito, a justiça autorizou uma transfusão de sangue a um bebê recém-nascido que teve aí o procedimento negado pelos pais. Vamos saber então o desenrolar desse caso com o Juliano Carlos. Qual que era a prioridade aí dos pais e o que determinou a justiça, Juliano? Pois é, Bagnete, situação bastante complicada. Essa criança nasceu prematura e com um quadro grave de anemia. Então, somente uma transfusão de sangue que pode resolver esse problema e devolver a saúde normal a esta criança. A denúncia foi feita pelo Hospital de Clínicas da UFTM, a Promotoria de Defesa da Criança e do Adolescente. Então, a promotoria fez a solicitação na Justiça e o juiz de direito, Marcelo Geraldo Lemos, deferiu o pedido da Promotoria de Justiça. Os pais alegavam que, por questões religiosas, não liberaram a transfusão de sangue para esta criança. Só que a justiça entende que todos têm o direito à vida, então veio a ordem judicial. Nas próximas horas ou nos próximos dias deve ser feito esse procedimento para salvar a vida desse bebê que nasceu prematuro aqui em Uberaba. Então, por conta desta situação religiosa, os pais não queriam que fosse feito esse procedimento, mas a justiça entendeu, como diz o juiz no despacho final, todos têm o direito à vida, então a justiça mandou que seja feita essa transfusão de sangue e essa criança tomara que sobreviva. Bagnete. Tá certo, Juliano. Obrigado pelas informações. É um assunto que abre uma ampla discussão, né? Porque se trata de religião, se trata de saúde, de justiça. Então, são uma série aí de pontos de vista em questão, mas sem dúvida nenhuma o direito à vida se sobressai a todos eles. Né? Esse episódio da cidade de Uberaba, a gente já viu se repetir em outros lugares do Brasil, né? Onde precisou aí, então, que a justiça tivesse que interceder. Né? A família tem os seus motivos, a família tem a sua crença, mas numa questão de vida ou morte, foi preciso recorrer à justiça. Né? Os médicos, enquanto aí guardiões da vida e da saúde, né, fizeram o papel. Nós precisamos salvar essa criança, recorreram, fizeram tudo dentro da lei. E a decisão final foi essa. A família, como ela se sente nesse momento, né, é difícil da gente entender. Seria importante, inclusive, aí então, conversar com essa família, claro que no momento abalados, né, aí com a doença da filha, né, mas para entender como fica aí então o pensamento, o coração, o sentimento de uma família como essa. Tá? O importante é que a criança, nesse momento, passa bem. Mulheres vítimas de violência terão direito ao auxílio aluguel. Tá? É uma nova lei aí, então, que vem justamente de encontro, né, a essa situação grave, terrível, que parece uma pandemia em todo o Brasil. A violência contra a mulher. É um assunto abordado amplamente, né? A gente acredita que o número de casos ele tem sido cada vez maior porque as mulheres têm que denunciar e aprenderam a denunciar. Tá? Eu quero trazer para você daqui a pouquinho todos os detalhes aí, então, desse auxílio a mulheres vítimas de violência. Daqui a pouquinho a gente esclarece isso tudo para você. Vem comigo porque aqui você é o repórter e a bronca de hoje é de quem anda no transporte coletivo de Uberlândia. Olha só aí então, vídeo nós recebemos, os passageiros falando aí do calor dentro dos ônibus.
ar-condicionado, né, não está dando conta do recado. Olha só a imagem da passageira, ela não está aguentando, está insuportável, as janelas são fechadas, porque é um veículo preparado aí justamente para ter o ar-condicionado. E com essas altas temperaturas, o pessoal está sofrendo um bocado, né? Chega no trabalho já querendo tomar um banho. E com razão, né, gente? Difícil entrar em um busão aí, né, normalmente cheio, muita gente usando o transporte coletivo. Não bastasse, o ar-condicionado fica a desejar. Esse coletivo aí é do Terminal Santa Luzia ao Terminal Central. Nossa produção entrou em contato com a empresa, esclareceu que existe uma preocupação contínua com seus clientes e que o ar-condicionado de todos os veículos é regulado a 22 graus. Devido à onda de calor que a cidade enfrenta, o Brasil enfrenta, juntamente com o processo de operação dos veículos, abrindo e fechando constantemente as portas, o aparelho acaba não conseguindo manter a temperatura ideal e por isso essa situação. Então, de acordo com a empresa, ele não está quebrado, tá certo? É que a regulagem, né, e o abre e fecha de portas não está suportando o calor. Então, vamos baixar a temperatura, põe mais geladinho para ver se ameniza, porque ninguém merece. A passarela do viaduto José Domingos Filho, em Araxá, precisa ser trocada. Segundo estudos recentes, o local passa por onde passam centenas de pessoas todos os dias, corre o risco de cair. E se cair, a gente já sabe que são acidentes seríssimos. O César Campos tem a reportagem e mostra pra gente. A estrutura tem mais de 20 anos e está apodrecendo, segundo especialistas. As lâminas do perfil, elas estão soltando, né? Porque está num estágio avançado de corrosão, né? O aço aqui, por não haver tratamento, por ele ter aí em torno de 22 anos, ele vem sofrendo um processo avançado de corrosão, né? De oxidação, perdendo sustentação, desagregando completamente. Olha só, vocês podem ver aqui na parte do tablado, isso aqui um dia foi usinado, né, um ácido rígido, e hoje eu consigo remover dessa forma aqui, ó. Dessa forma aqui que os senhores podem ver. Esse engenheiro especialista nesse tipo de estrutura fez um diagnóstico do local a pedido da prefeitura. Ele conta que a passarela corre o risco de um colapso. Pode acontecer de alguém passar por aqui, né, e em algum momento o piso não suportar a pessoa descer, entendeu? Então, aí ou a pessoa se acidenta ou vem a um risco fatal, né? Mas só que, para a gente analisar também, nas laterais, você tem aí as grades de segurança, que nitidamente também tem alguns pontos amarrados ali com arame, não estão viáveis a ser utilizados. Em função deste diagnóstico, a Prefeitura de Araxá já decidiu. Toda essa estrutura da passarela será retirada. A ideia é construir uma nova, que dê mais segurança a quem precisa passar a pé nesse trecho importante da Avenida Ítalo Ross. Durante uma coletiva de imprensa, o secretário de governo justificou porque o executivo não optou por uma reforma. A obra está orçada inicialmente como preço de partida em R$ 1.400.000 para o feitio. Como é um processo licitatório, esse valor tende a ser menor a partir das ofertas da empresa. E também falando sobre valor de reforma, para se reformar uma estrutura como essa que já está comprometida, um valor seria algo em torno de 70% a 80% do valor de uma nova passarela. Então, seria muito caro promover apenas uma reforma e nós não teríamos a segurança necessária para quem vai e vem todos os dias por essa passarela. A obra deve ser iniciada em breve e pode durar 4 meses. A licitação já foi publicada a data, nos próximos dias nós já teremos as propostas apresentadas e feita a seleção da empresa que vai fazer a obra. Essa transparência é importante, né? A população precisa saber o que está acontecendo. Passarela está velha, enferrujada, caindo aos pedaços e pode provocar um acidente. Então, o município, que é o responsável, né, fala, gente, deixa eu explicar o que está acontecendo, vai lá e expõe todos os motivos. Lógico, o dinheiro público ele tem que, né, ser muito bem destinado. Foi feito o estudo entre reformar e trazer uma nova passarela, né? Ali as contas indicaram que é melhor colocar uma nova, né?
Simples assim. Então, a transparência numa situação como essa faz toda a diferença. E a população fica atenta, acompanha de perto, né? Agora, passarela nova, não inventa de atravessar lá embaixo na pista, não, e correr risco, é para passar na passarela. Tá bom? Vamos entender melhor, então, como é que vai funcionar o auxílio aluguel às mulheres vítimas de violência. É o Flávio Souza, que continua ao vivo com a gente, tem as informações. Que benefício é esse, ô Flávio? Esse benefício, Bagnetti, foi incluído na Lei Maria da Penha, numa votação que aconteceu no Congresso Nacional no último mês e agora foi sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A expectativa é de que estados e municípios compartilhem essa responsabilidade no pagamento do auxílio aluguel às mulheres que são vítimas de violência doméstica. Esse auxílio, no entanto, ele não pode ser superior a 6 meses. Para fazer parte, para solicitar o auxílio, a mulher tem que ter, de fato, medidas protetivas e deve acionar os órgãos competentes de segurança para ter direito a esse benefício, Bagnetti. Tá certo, Flávio. Obrigado pelas informações, A gente sabe que diante de situações como essa, da violência familiar, da violência doméstica, da violência contra a mulher, muitas vezes os casos eles se repetem porque a mulher não tem para onde ir. Por mais que tenham as casas de acolhimento, por mais que tenham os familiares aí então que dão abrigo a essas mulheres que têm sofrido violência, a vida precisa seguir em frente. Não é um abrigo temporário que vai resolver a situação. E aí acabam voltando ao convívio aí do companheiro agressor e a história se repete até quando não acontece coisa pior. Um benefício como esse pode mudar completamente aí o destino dessas mulheres. Melhor seria se não precisasse esse auxílio, se não tivéssemos casos de violência contra a mulher. Olha só, os testes de segurança nas urnas eletrônicas estão prestes a começar. 2024 tem eleição municipal e o Tribunal Superior Eleitoral divulgou, pediu aí então que as pessoas interessadas em participar desse processo de avaliação se apresentem aos cartórios eleitorais. O Carlos Vilela está na Justiça Eleitoral aqui de Uberlândia e tem as informações como funciona todo esse processo, Vilela. Exatamente, Bagnetti. O chamado voto eletrônico, que ainda divide muitas opiniões, dá o que falar, mas que deixa o Brasil numa situação de referência em termos de processo eleitoral diante de outros países. Tanto que esses testes são nas urnas que vão ser usadas nas eleições municipais do ano que vem. Segundo o TSE, inclusive teve recorde de inscrições para os testes, os pré-testes que começam em novembro. 85 pessoas já foram pré-aprovadas para participar do teste público de segurança dessas urnas. Desses 85 que foram já pré-classificados, 67 são homens e 18 são mulheres. Essas pessoas, Bagnetti, elas vão poder, claro, contribuir para corrigir eventuais falhas ou até mesmo a questão de segurança, de fragilidade do sistema, ou seja, tarefa que não se limita apenas aos investigadores selecionados pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral. Lembrando que hoje só 29 investigadores inscritos para fazer aí esses testes nas urnas existem. Os testes do sistema que será empregado nas eleições municipais do ano que vem estão previstos para acontecer de 27 de novembro a 1º de dezembro na sede do TSE em Brasília. Caso os investigadores detectam alguma vulnerabilidade ou falha que coloque em risco a integridade do voto ou até mesmo o anonimato dos eleitores, a Justiça Eleitoral vai poder corrigir o problema até ali no mês de maio de 2024 e refazer aí os testes. Quem quiser ainda acessar aí para ter mais informações sobre como funcionam os testes, é só acessar ali o site. Anote aí, agenciabrasil.ebc.com.br, tem lá o link testes de segurança nas urnas eletrônicas e aí fica aí, como se acabou de dizer agora, a transparência do sistema e é bom que o brasileiro tenha acesso a isso sim, não é mesmo? É isso aí, Vilela. Vamos repetir essa expressão, transparência. Tem que ser assim.
né? Quem porventura ainda tem dúvida nos dias de hoje, candidate-se, né, e acompanhe de perto, ao invés de simplesmente criticar nas redes sociais. Com essas imagens das urnas eletrônicas, eu vou fazer um intervalo rapidinho. Não saia daí, na sequência tem Advogado do Povo. Sabe aquele lugar onde você tem certeza que vai encontrar as melhores ofertas? É aqui, no Supermercado Bom Preço. Aqui tem açougue, hortifruti, tudo num lugar só para melhor te atender. Já tá planejando o churrasquinho do fim de semana, né? E você sabe onde você vai encontrar as melhores ofertas de carne de toda a cidade? Aqui, no Supermercado Bom Preço. Bom Preço há mais de 2 décadas no coração do bairro Morumbi. Aqui você não fica na dúvida, é bom preço mesmo. Zera, zerou! É isso mesmo, Refins Zera Tudo veio com novidades. Ou melhor, oportunidades. Você pode negociar todas as suas dívidas com o município com vários tipos de desconto. Tá, vou dar um spoiler. Tem 100% de desconto sobre multas e juros, desconto de até 90% do valor principal e até zerar dívidas no período da Covid. Ufa, falei! Você não vai perder essa, né? É pra limpar o nome geral. Corre pro site e consulte as condições incríveis. Refins Zera Tudo. Negocia! Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer super bem. Motorista gentil faz toda a diferença na vida do pedestre. Ciclista prudente previne acidente. E pedestre consciente torna o trânsito mais seguro. Violência ao dirigir pode causar sérios problemas. Por isso, respeite as leis. 25 de setembro, Dia Nacional do Trânsito. Oferecimento. Escolha a direção certa. Conquiste a sua habilitação na Ribeiro Autoescola. De volta, juntamente com o doutor Leônidas Souza, para falar dos seus direitos aqui no quadro Advogado do Povo. Doutor, a Lucélia está nos acompanhando lá em Uberaba, né? Ela conta o seguinte: o marido quer saber sobre a aposentadoria dele, né? O senhor José Cícero. Ele tem 63 anos de idade e tem 31 trabalhados. Ele quer saber se já pode se aposentar, né? Se ele já pode entrar com o pedido de aposentadoria. Aí depende do tipo de aposentadoria. Se for aposentadoria por idade, sim. Mas se for aposentadoria por tempo de contribuição, ainda tem alguns anos ainda para poder preencher os requisitos, ou seja, 35 anos. Então, verificar qual é o tipo de aposentadoria pretende o nosso amigo. Doutor, olha só, são muitas perguntas. Reforço, se puder mandar aí o nome, né, e a cidade, facilita aqui para nós. Eu faço questão da sua participação, da sua companhia. A Marta Reis, doutor, está lá em Tuiutaba acompanhando o nosso programa. Ela conta que caiu em um golpe. O bandido se passou por funcionário do banco onde ela tem conta. Mais de 30 anos de conta no mesmo banco. Tá? Todos os dados eu confirmei, pegaram todo o dinheiro da minha conta, fizeram um limpa, ainda fizeram um empréstimo no nome da nossa amiga telespectadora. Ela fez um boletim de ocorrência, o banco mandou aguardar 10 dias. Ela quer saber se tem como ela reaver o dinheiro de volta e não pagar esse empréstimo. Até agora, zero providência do banco, pelo que a gente entende aqui, né, minha amiga? Pois é. Então, é um caso que tem realmente acontecido com uma certa frequência, mas eu entendo que sim, Entendo que sim por qual fundamento? O banco, na condição de instituição financeira, ele, de certo modo, assume os riscos da sua própria natureza jurídica, do próprio objeto social. Qual que é a razão de ser de um banco? Proteger justamente o consumidor, o seu cliente, de perdas financeiras, de perdas pecuniárias. Então, mesmo que o banco, em tese, não tenha concorrido para este evento danoso, em razão da teoria do risco do empreendimento, conforme estabelecido no Código de Defesa do Consumidor, entendo que o banco ele deve ressarcir a nossa amiga de todo o prejuízo. Só que muitas vezes, Bagnete, vai ser necessário entrar com ação judicial. O banco não costuma, nesse tipo de casos,
ressarcir de maneira voluntária. Se o fizer, será maravilhoso. É uma demanda judicial a menos e tal. Mas se não fizer, você deve sim constituir um advogado e procurar a justiça. Doutor, o Sérgio acompanha o nosso programa aqui de Uberlândia. Ele gostaria de saber se os anos de afastamento do auxílio-doença contam como contribuição para a aposentadoria. Conta sim. Prevalece hoje que conta sim. Temos portarias, inclusive do próprio INSS, instruções normativas. Então, contam sim. A cada ano afastado vai contar para o tempo efetivo. Olha só, doutor, são muitas mensagens aqui, o nosso Bandzap não para de rodar. Tem abraço, a Andréia Mercadante está acompanhando o programa, mandando um abraço para o Bagnete e para o doutor também. Olha só, vamos selecionando as perguntas aqui, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas. Quem está mandando um alô aqui também tem o Cristiano Neto falando dos ônibus com ar-condicionado. Se tivesse uma cortina em todas as portas, a temperatura interna seria mantida sem nenhum problema. Obrigado, viu, Cristiano, pelo seu comentário. Uma pergunta para o advogado, pode mandar? A Lúcia Rocha, que está participando com a gente aqui, estou aguardando também, doutor. Enquanto computam aqui as mensagens, eu gostaria de saber do doutor o seguinte, com relação a essa auxílio aluguel para as mulheres vítimas de violência. Como é que o senhor vê esses auxílios assim, em situações extremas como essa? Magnete, eu vejo de suma importância, porque necessariamente nós temos a Lei Maria da Penha, já promulgada há tempos, ela carecia de alguma efetividade, a lei muito boa, mas na prática ela carecia de alguns elementos para que ela alcançasse a sua finalidade. Qual a finalidade da Lei Maria da Penha? Justamente proteger a mulher vítima de violência doméstica. Ora, se ela sofre de violência doméstica, necessariamente um dos pontos que merece destaque é que ela tem que deixar o lar. O agressor não vai deixar o lar voluntariamente. E muitas vezes essa mulher se submete a essa violência porque ela não tem para onde ir. Então, esse auxílio aluguel, ele chega tardiamente, mas como uma medida efetiva de maneira a fazer cumprir a finalidade da nossa lei, que é justamente proteger aquela que foi vitimada dentro do próprio lar. Doutor Leandro Souza continua conosco aqui, você pode continuar mandando as suas mensagens. Estou aqui, viu, doutor? O Aurélio, lá de Uberaba, entre tantos outros amigos telespectadores. Daqui a pouco o doutor está de volta. Combinado? Combinado. Que você mande o nome e a cidade que você está participando. Olha só, muitos moradores de Araxá levaram um susto hoje quando estavam passando por uma das avenidas mais importantes da cidade. Carros que se envolveram em acidentes estão expostos em vários pontos de Araxá. Assusta, mas é para conscientizar, César? É esse o objetivo, viu, Bagnete? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Quem passou, por exemplo, na região central, estou falando aqui ao vivo da Avenida Antônio Carlos, viu esse carro aqui, olha, destruído depois de um acidente. A ideia é realmente conscientizar, é causar esse impacto visual para conscientizar. Eu chamei aqui para participar aqui com a gente, vem para cá, Daniel Rosa, ele que é secretário de Segurança Pública aqui do município. E carros como esse estão espalhados em vários pontos aqui da cidade, né? Boa tarde. Muito boa tarde, né? Em vários pontos assim, pontuais da cidade, a gente deslocou essa sucata para que a comunidade venha refletir, né? Através dessa sucata, você pode perceber que houve um acidente sério, né? Com perca praticamente total desses veículos, né? E dá para se imaginar o que ocorreu com quem estava conduzindo esses veículos, né? Então é importante, nesse momento de reflexão, nessa Semana Nacional do Trânsito, que a comunidade venha a refletir sobre a responsabilidade que tem tanto os condutores, os pedestres e os motociclistas. E se colocar no lugar mesmo, olhar para isso aqui e tentar se colocar no lugar, porque realmente é impressionante, né? Com certeza, essa projeção, né? Todo mundo que está passando nessa avenida, que é uma das avenidas de maior fluxo da cidade de Araxá, está encontrando essa sucata e refletindo, se colocando no lugar. Quer dizer, responsabilidade no trânsito. Eles fizeram uma pesquisa em relação aos acidentes aqui na cidade. Quais são os principais resultados, em especial as infrações cometidas aqui no município? Nesse exato momento, eu queria chamar muita reflexão da comunidade, que o excesso de velocidade gerou mais ou menos mais de 13 mil infrações, né, no ano de 2022. Então é importante aqui a gente conduzir tanto os veículos, as motocicletas, com responsabilidade. Muito obrigado pela sua participação. Tá aí, Bagnete, o alerta da Secretaria de Segurança Pública, um alerta visual aqui
não dá para fugir desse alerta, né? Volto com você. É uma forma impactante de chamar a atenção do motorista, né? Uma imagem assustadora, um carro nessas condições. Aí estamos falando da Semana Nacional do Trânsito, né? Onde a educação é a prioridade, né? Mas não deixa de impactar. Agora o recado é para você aí que está em dúvida em qual curso prestar no vestibular ou para o seu filho que está no ensino médio e não sabe qual carreira seguir, viu, gente? A maior feira de profissões do Triângulo Mineiro desembarca agora em Uberlândia, é isso mesmo, a Uniub aberta. Um espaço com palestras, oficinas, planetário, inscrições gratuitas para o vestibular, exceto de medicina. Você pode fazer a sua inscrição gratuita no site uniub.br e concorrer a diversos brindes. Uniub aberta. Anote aí, põe na sua agenda, dia 30 agora, 30 de setembro, a partir das 9 da manhã na Uniub Uberlândia. Ali, ó, ao ladinho do Terminal Central, uma ampla estrutura para receber você e a sua família, tá? Invista na educação, invista no seu futuro. Eu vou investir no intervalo rapidinho. Na sequência, a gente volta com muita informação. Agora imagens ao vivo de Araxá, 1h26. Atenção, proprietários de veículos. Escapamentos com defeito dá multa, aumenta o consumo de combustível, agride o meio ambiente, diminui a força do motor. A Escapcar tem a solução. Escapamentos originais, esportivos, catalisadores e ponteiras cromadas. Serviços rápidos, não precisa agendar e não fechamos para almoço. Aberto de segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados até meio-dia. Escapcar Escapamentos, João Pessoa, esquina com Engenheiro Diniz. Telefone 32361669. Minas de volta, agradecendo o carinho da sua audiência, mandar um abraço pro Casmin, tá ligadinho aqui no nosso programa junto com a esposa, claro, sempre muito bem informado. Alô, dona Cotinha, um abraço para você. Celina, minha amiga, não perde aqui o nosso programa. A Eleusa, o Márcio Antônio também sempre acompanhando o nosso Minas Urgente. Olha só, uma equipe de salvamento do Corpo de Bombeiros de Araxá capturou um lobo-guará, zona rural de Ibiá, aproximadamente 25 quilômetros ali da base do Corpo de Bombeiros. No local, o animal havia sido capturado por um morador, né, o proprietário, ali um agricultor. O animal estava machucado na orelha, um pequeno sangramento, né? O Corpo de Bombeiros de imediato entrou em contato com a veterinária, fez os primeiros atendimentos, levou o danadinho do lobo aí, então que estava fraco, né, ao Hospital Veterinário de Uberaba, para receber todo o tratamento. A gente tem registrado também com uma certa frequência, né, essa captura de animais silvestres na região, principalmente por conta das queimadas, né, tá aí então o procedimento correto é chamar o Corpo de Bombeiros. Se você mora em Araxá e tem dúvidas sobre a situação das barragens do município, né, a gente sabe aí que a atividade é muito forte na região, uma oportunidade para esclarecer a todos que vivem aí na região para ficar de tranquilo, sem preocupações. Minas Gerais tem um histórico aí de acidentes
dessa natureza. Deixa eu chamar o César Campos, que tem as informações para a gente aqui, então. Ah, é? Deixa eu ver, então, as informações aqui com o César. O bate-papo será aqui no Centro Cultural do Uniaraxá. Quem vai dar mais informações para a gente é o Marcos Lemos, ele é gerente de gestão de barragens de meio ambiente da CBMM. Marcos, primeiro conta para a gente como é que vai ser o bate-papo, o que vocês vão tratar? Olá, César. O bate-papo é um momento para a gente discutir a segurança das nossas barragens e também as ações relacionadas ao plano de ação de emergência de barragens, que é um conjunto de procedimentos que são construídos junto com a Defesa Civil Municipal e o Corpo de Bombeiros de Araxá. Hoje, como é que está a situação das barragens aqui do município? Hoje as nossas barragens estão seguras. Nós temos um centro de monitoramento integrado que monitora essas barragens 24 horas por dia, 7 dias por semana, de forma realmente a assegurar que tudo está dentro da normalidade. Adicionalmente a isso, a gente tem vários consultores de atuação nacional e internacional que ajudam a verificar todas as melhores práticas, melhores tecnologias que estão sendo implantadas no mundo para que a gente assegure o nosso processo de melhoria contínua no dia a dia. Adicionalmente a isso, a gente tem também auditorias externas e independentes de profissionais que vêm e avaliam todos os nossos procedimentos de segurança e atestam a estabilidade das estruturas juntamente com a gente. Fizeram recentemente um teste de sirenes, né? Já tem o resultado desse teste? Como é que está hoje em relação a essa situação da sinalização de emergência? O teste de acionamento de sirenes é um teste que faz parte das ações preventivas do nosso plano de ação de emergência. É um teste que a gente faz a cada 3 meses para realmente aferir o funcionamento das sirenes. Todo esse procedimento é acompanhado pela Defesa Civil Municipal e o teste foi muito positivo, está tudo funcionando dentro da normalidade. O pessoal que ainda tiver com dúvida em relação a isso, tem que vir aqui no Centro Cultural do Uniaraxá, aberto a todo mundo, né? Correto, César. O evento nosso será amanhã, dia 20 de setembro, às 19 horas. É um momento de muita integração com a comunidade, de forma com que a gente apresente os nossos procedimentos de segurança, os nossos procedimentos do plano de ação de emergência e, mais do que isso, a gente promova o nosso aprimoramento junto à comunidade, onde a gente pode pegar contribuições da comunidade para aprimorar o nosso processo de gestão de segurança. Muito obrigado pela sua participação. O Centro Cultural do Uniaraxá fica no bairro São Geral. Obrigado, César, pelas informações. Obrigado ao nosso entrevistado. Minas Urgente vai fazer mais um intervalo rapidinho. Na sequência tem mais Advogado do Povo. Eu volto já. Você já pensou em um aparelho auditivo conectado à internet, capaz de proporcionar uma experiência sonora única e completa? Hoje, isso já é possível. Conheça o Oticon Open, o primeiro aparelho auditivo multicanal conectado à internet para distinguir todos os sons do ambiente com clareza. E tem mais, na Clarivox você compra o seu aparelho com até 18 vezes sem juros. Clarivox, para você curtir os sons. Pão de queijo é bom demais, né, gente? Esses aqui são da Tudo Congelados. Todo dia você encontra ele assim, ó, quentinho, delicioso e com muito queijo. Além do pão de queijo, tem broa, rosca, bolo, pão francês e outras delícias. Tudo produzido aqui na fábrica. Faça agora o seu pedido. Então, bora deixar de prosa e apreciar essas delícias sem moderação aqui na Tudo Congelados. Inicialmente, um cara igual eu já foi traçado para dar errado e eu falei, não, cara, eu vou dar certo. De ambulante em Copacabana a palestrante em Harvard. Pega a visão com Rick Chester, o cara da água. Dia 21 de setembro, às 20 horas, na Arena Sabiazinho. Vendas pelo site megabilheteria.com. Não perca a oportunidade de transformar a sua história. Rick Chester, 21 de setembro, ao vivo em Uberlândia. Apoio Band Triângulo. Consulte Contabilidade. Mais de 20 anos de atuação no mercado de Uberlândia e região. Ferramentas de última geração e profissionais altamente capacitados. Consulte Contabilidade. Excelência na prestação de serviços contábeis. Oi pessoal, a Para Tudo tem uma linha completa de bebidas que combinam com todos os seus momentos. E para saber mais receitas com as bebidas Para Tudo, acompanhe toda semana o Nossa Prosa. Para Tudo, bebidas que combinam com você. Hora de visita no Minas para a gente falar do nosso querido Band Mulher com a nossa amiga Vanessa Pires, que já está lá nos estúdios número 18.
Muito boa tarde para você, Vanessa. Boa tarde, Bagnete. Boa tarde para você que está aí nos acompanhando. Gente, nós vamos falar no programa de hoje desse calorão que ninguém está aguentando. A gente vai dar dicas de como sobreviver a essas temperaturas altíssimas, essa sensação de 40 graus. Como sobreviver com saúde, né? Então vocês não podem perder. Hoje também é o Dia Nacional do Teatro. A gente vai fazer uma homenagem a esses artistas, né, que vivem com esse entretenimento, né, trazendo entretenimento pra gente. Essas pessoas que passam por vários desafios e estão lá sempre animados. Vamos falar com essa turma. E claro, né, tem os bastidores também dos famosos. A gente traz tudo o que tá rolando aqui nos bastidores. Tudo isso e muito mais. E um assunto muito bacana para quem tem adolescente em casa. Pois é, os adolescentes às vezes nem é tão fácil lidar com essa turminha. A gente tem uma profissional que vai trazer aqui sugestões, dicas, orientações de como lidar com essa turminha. Tudo isso coladinho aqui, ó, com Minas Urgente, viu? Não perde, não. Imperdível, Vanessa. Obrigado pela visita, um abraço para você. E você de casa já sabe, Vanessa Pires e o nosso Band Mulher chegando daqui a pouquinho, coladinho no Minas Urgente. Uma comitiva de deputados da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, liderada pelo presidente da casa, Tadeu Martins Leite, do MDB, visitou a sede da Band Triângulo aqui em Uberlândia. Band Triângulo aí presente em mais de 120 municípios, né, vieram conhecer a estrutura e estreitar o relacionamento. Vamos acompanhar. A comissão com os deputados da Assembleia Legislativa de Minas e o presidente Tadeu Martins Leite visitaram a sede da TV Band Triângulo para se reunir com a diretora executiva Alessandra Valadares, conhecer as instalações da emissora e participar da gravação do programa Band Entrevista, que vai ao ar aos sábados. Em seguida, os políticos falaram sobre os trabalhos que têm realizado no atual mandato. Eleito pela primeira vez aos 24 anos, em 2010, tendo sido o deputado mais jovem da história, Tadeu Martins Leite hoje é presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, aos 37 anos, e defende o diálogo entre o parlamento e os municípios, como forma de aproximação entre o governo e o povo. A Assembleia é de todo o estado de Minas Gerais, inclusive ou especialmente também dessa região. Aqui nós já temos deputados extremamente atuantes em toda essa região, deputados e deputadas que já levam no dia a dia as demandas dessa região lá para o parlamento, onde nós discutimos através das comissões, através do plenário também as demandas da região, mas é importante a gente fazer essa aproximação da instituição, da Assembleia de Minas também com essa região. Então essa é a missão que faço aqui hoje, conversar com várias pessoas, vários amigos, especialmente também a área da comunicação, que é muito importante, que leva tanta informação de qualidade para toda a população. Outros 5 deputados estaduais também participaram da visita. Nós temos um grande trabalho aqui, nós temos um setor de oncologia da UF, né, colocamos um investimento aqui de quase 23 milhões, né, um grande trabalho em toda a região, patrocínio Centro de Prevenção do Hospital de Amor, Hélio Angotti em Uberaba, ou seja, uma grande rede de proteção e atenção ao paciente oncológico, que tem a marca, o trabalho dos deputados e o trabalho do nosso presidente Tadeuzinho também. A agropecuária está diretamente ligada, né, à identidade da nossa região, então a gente tem buscado fazer audiências públicas tratando de questões como o leite, que está bastante sendo discutida, né, a questão da importação desenfreada de leite da Argentina e do Uruguai. A gente tem tratado constantemente desse assunto, que depende muito do governo federal, mas a comissão tem atuado, tem estado presente também. O presidente Tadeu iniciou essas visitas aqui em Uberlândia e vai fazer em todas as regiões do estado, visando fazer essa interação e essa aproximação da Assembleia enquanto instituição de todas as regiões. Colocar a Assembleia mais próxima das regiões, mais próxima do cidadão, fazer esse fortalecimento das bases e da interação com os parlamentares que representam todas as regiões no Legislativo Mineiro. Nós temos hoje aqui em Uberlândia o melhor esporte, o melhor futebol amador do Brasil. Nós temos vários esportes hoje que o Uberlândia destaca em diversas áreas. Então, nós vamos estar conversando com todas as comissões, nós vamos estar conversando com todas as áreas e vamos colocar o nosso nome à disposição a todos os esportistas da cidade, da região, para que a gente possa colaborar cada vez mais com todos vocês. Agora, recentemente, nós aprovamos, por exemplo, um que afeta diretamente, por exemplo, as pessoas que têm o espectro autista, que antes era necessário
apresentação de um laudo que era provisório. E nós aprovamos agora na comissão um projeto onde os laudos são definitivos, já que a pessoa que tem os sintomas do espectro autista já é visto quando a pessoa está com 3 anos de idade, então não há porquê, já que é sintomas que vão persistir por toda a sua vida. Então isso é só um exemplo de tudo que afeta o atendimento ao cidadão no Estado, passa pela Comissão de Administração Pública. O Band Entrevista com o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais é no próximo sábado, 10 para 7 da noite, depois do Brasil Urgente. Importantíssimo que você acompanhe, né, justamente para a gente falar dessa aproximação da Assembleia aqui com a região do Triângulo, Alto Paranaíba e Noroeste do Estado. Afinal de contas, são 10 deputados estaduais, deputados e deputadas estaduais da nossa região. Falamos também de projetos importantes para a saúde, para a educação e eleições 2024, hein? Né? Olhos bem abertos, o ano que vem tem eleição. Com essas imagens, vou fazer um intervalo rapidinho. Na sequência, voltamos com o nosso advogado do povo. Até já. Minas Urgente. Oferecimento. Novo amaciante Tufi concentrado com óleos essenciais. 10 vezes mais perfume. Toda a equipe da Rede Autos prontos para te atender. Uberlândia, Araguari, Monte Carmelo, Patos de Minas, São Gotardo, Araxá, Uberaba e agora também em Patrocínio. A vida nasce, cresce e acontece onde é bem cuidada. Com a nossa experiência de cuidar de milhões de vidas, ela nasce em segurança. Cresce estimulada pelo carinho, pelo acolhimento e muita confiança. E acontece porque saúde completa é o primeiro passo para uma vida plena. Temos vida no nome. E isso não é só uma coincidência. Onde há vida, há Apivida Notre Dame Intermédica. Minas Saf Brasil e Funerária Patense. Tradição e qualidade na prestação de serviços funerários. Agora com nova e moderna instalação em Lagoa Formosa. Oferecem planos de assistência funerária empresarial e familiar com valores acessíveis. Grupo Patense. Torra preços. Economia todos os dias. Leite Bonolate 1 litro, 3,68. Filé de peito de frango Super Frango 1 kg, 13,99. Pernil paleta suína com osso a pururuca, 12,99 o quilo. Cerveja Kaiser 350 ml, 2,39. Ovos Perfa Cartela com 20 unidades, 10,98. Cebola extra laranja, mamão formosa, cenoura ou mandioca, 2,98 o quilo. Compre também pelo site bernardãoemcasa.com.br. Lá vem o Honorato. Oferecimento. Tudo congelados. Vendas no atacado e no varejo. 34996618076. Aprecie sem moderação. De volta com o nosso quadro Advogado do Povo para falar dos seus direitos, com o doutor Leandro Souza, muita gente participando, a gente agradece de antemão, né, doutor? O Aurélio de Uberaba está ligadinho conosco, ele conta que tem 31 anos de contribuição e 46 anos de idade. Mas quantos anos ele tem que trabalhar para ter direito à aposentadoria? É fácil de fazer essa conta, doutor? Não, não é tão fácil de fazer. É sempre importante procurar o profissional para poder ali verificar as condições de trabalho, se foi em condições especiais, se não foi. Por tempo de contribuição são 35 anos, poderia sim já se falar em aposentadoria por idade. Então, é sempre importante buscar o profissional para que o cálculo ele seja o mais próximo da realidade. Doutor, o Vilmar está conosco aqui, ele conta que descobriu um carcinoma basocelular no início de janeiro. Ele está trabalhando, fez a primeira cirurgia e vai fazer uma segunda cirurgia. A preocupação do nosso amigo Vilmar é o seguinte, se durante o tratamento ele pode ser demitido. Olha, vamos lá. O fato de você passar por uma cirurgia e depois retornar ao trabalho, num primeiro momento, nada impede que o empregador venha dispensá-lo, salvo no período em que você estiver afastado, porque nesse período de afastamento, o contrato de emprego está suspenso, logo não há que se falar em demissão. Todavia, ao retornar ao trabalho, e se você porventura descobrir com provas concretas que você foi dispensado em razão da sua doença, do seu tratamento,
isso pode configurar uma dispensa discriminatória. Então, aqui repetindo, regra geral, não há impedimento do empregador dispensá-lo caso você não esteja afastado. Todavia, caso essa dispensa tenha um viés discriminatório em razão da doença, é possível sim buscar o direito pretendido, que trata-se de indenização por dano moral e de reintegração. Doutora, a Lúcia está com uma demanda aqui complexa. Ela conta que vendeu um terreno anos atrás, mas a prefeitura continua, mantém o terreno no nome dela, inclusive cobrando IPTU. Ela não é mais proprietária, parou de pagar o IPTU está atrasado e a prefeitura diz que ela tem que pagar. Né? Todo IPTU sai no nome dela e ela não está de acordo. Acho que a prefeitura tem que notificar de fato os donos que compraram o terreno. Lá no cartório o nome dela não consta mais aí, então, como proprietária. O que o doutor pode orientar nesse sentido? O que a gente orienta é que não houve a retificação da propriedade desse terreno na prefeitura. Como não houve essa questão administrativa, ou seja, permanecendo o bem imóvel no seu nome, a prefeitura vai cobrar o verdadeiro proprietário, aquele que consta como titular. Nesse sentido, em regra, se você não quitar esse IPTU, você pode entrar na dívida ativa. Então, a recomendação é pague o IPTU e entre com ação de regresso contra os reais proprietários. Não sei onde eles residem, então você pode pedir uma citação por edital. Então, a gente orienta você, primeiramente, procurar uma ajuda no sentido de regularizar essa questão junto à prefeitura e depois efetuar uma cobrança contra os reais proprietários. Tá certo. Doutor, aqui tem um nosso telespectador, mandou a pergunta aqui, o Pablo, ele conta que trabalha em uma empresa, jornada 12/36, e ele sempre marca reunião no dia de folga. Gostaria de saber se ele é obrigado a ir nessas reuniões. Tá? Nem o passe de ônibus a empresa fornece aí no caso do nosso amigo telespectador. Vamos responder objetivamente. A resposta é não. Se houver reuniões, tem que ser do curso da jornada de trabalho. Se você comparecer a essas reuniões fora da jornada, a empresa tem que pagar horas extras. Tá certo. Vamos agradecer ao Dr. Leônidas Souza, toda terça-feira aqui falando dos seus direitos no quadro Advogado do Povo. Dr. Leônidas, muito obrigado pela sua participação. O Dr. Leônidas está nas redes sociais também, né? Perfeitamente. Estamos nas redes sociais, pode seguir Leônidas Souza Vieira no Instagram, temos também leônidas.advogado no Facebook. Tá certo. E as perguntas que não foram respondidas hoje a gente guarda com carinho e volta a responder na próxima terça-feira, tá certo? Uma última informação, então, a gente segue acompanhando esse trabalho da Força Aérea e das Forças de Segurança aqui do estado de Minas Gerais para fazer o traslado dos corpos dos empresários que morreram nesse acidente aéreo no estado do Amazonas. A previsão é que então os corpos cheguem no final do dia aqui na cidade de Uberlândia. Você vai ver imagens aí então, né, desse primeiro momento aí após o resgate, né, no acidente que aconteceu no final de semana. A expectativa é para que esses corpos, né, que os empresários cheguem a Uberlândia no final da tarde. O jornalismo da Band Triângulo, do Grupo Bandeirantes, segue acompanhando e mais informações a qualquer momento na nossa programação ou nos nossos telejornais. O Minas Urgente de hoje vai ficando por aqui, agradecendo o carinho da sua audiência. Tá chegando o Band Mulher. Forte abraço. Tchau. Agora a competição é profissional. 3, 2, 1, bora! Vamos! A gente está aqui para encarar qualquer desafio. Eu confio no meu taco, então vai dar tudo certo. Preciso 15 minutos para fazer. Eu não tenho o direito de errar. A missão foi dada, a missão vai ser cumprida. Bora! São 14 agora. 3 pessoas já vão ser eliminadas nesse primeiro episódio. Eu não quero ver brincadeira, não. Eu quero ver aqui um profissional trabalhando. Voltei com muito mais fome para comer bem. Portanto, vocês têm uma responsabilidade muito grande. Meu Deus! Ai, não acredito nisso. Mano! Mano de Deus. Infelizmente, tu vai ser desclassificado do Masterchef. Não, eu não vou sair hoje, não. Quem não tiver com sangue no olho, é melhor já sair fora, porque o bicho vai pegar. Vocês estão preparados? Nesta terça, 10h30 da noite, estreia Masterchef Profissionais. Band Mulher. Oferecimento Nubelli. Harmonização facial com naturalidade. Agora